Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Que bom estar nessa casa. Eu preciso das minhas mãos livres, como um bom, além de pastor, professor de educação física, então as mãos sempre estão livres para fazer algumas coisas que Deus coloca no meu coração. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com a igreja. É uma alegria e um privilégio sempre estar nessa casa. Eu amo essa casa, eu sou filho dessa casa. Eu amo os pastores, eu amo os irmãos, eu amo olhar nos olhos dessa igreja, nos olhos das pessoas dessa igreja, porque aqui eu fui formado e aqui eu fui construído, toda a minha casa, né, os meus pais foram restaurados nessa casa e eu já estou a ver a terceira geração, os meus filhos servindo ao Senhor. E agora as sementes estão lançadas além das fronteiras, e eu creio que isso vai acontecer na vida de muitas famílias dessa casa. Seus filhos serão enviados e serão como boas sementes que vão ser plantadas em várias partes deste mundo, a partir dessa casa, eu creio, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Nós te louvamos, Jesus. Somos gratos ao Senhor. Nessa manhã, antes de começar a mensagem, eu quero que algumas pessoas talvez não conheçam a minha família, eu quero apresentar a minha família, eu trouxe uma foto ali, pedi para os irmãos colocarem essa foto. Essa é uma foto da inauguração da igreja, que aconteceu dia 1º ali de abril. Aí está a minha família, a pastora Fernanda, a minha filha mais velha, Sara, que vai completar 13 anos agora em dezembro. O meu melhor amigo, que eu falo meu amigão, minha filha também é minha melhor amiga, mas meu filho, meu companheiro, Pedro, que vai completar 9 anos agora também em dezembro, os dois são de dezembro. E essa é uma família tão preciosa. Minha esposa tem sido uma parceira, uma companheira fiel, e nessa jornada eu posso dizer para você, Fernanda, que eu te amo ainda mais, muito mais. Você tem sido um grande braço, uma grande companheira, que eu amo profundamente. Eles estão, se vocês puderem, não sei onde está a câmera, mas tem uma grande malta lá, quando a gente fala galera em Portugal, tem uma grande malta lá, vendo a reunião. Se vocês puderem olhar e dar um tchau para eles, lá para a Fernanda, para o Pedro, para todos os irmãos. Tchau aí para vocês, um beijo. Terça-feira estou aí, não vejo a hora de ver vocês de volta, viu? Glória a Deus. Deus tem feito algo tão precioso, e eu quero hoje, na realidade, compartilhar e contar histórias para a igreja. Não vai ser uma pregação, um sermão expositivo com um texto principal. Eu quero abrir o meu coração. Falei com o pastor Davi e a pastora Mônica, que queria contar histórias, falar do que Deus tem feito lá durante esse 1 ano e quase 9 meses que estamos lá em Portugal, em Aveiro. E eu quero que você vá comigo nessa longa jornada e nessa caminhada. O tema da mensagem hoje é quando Deus transforma pontos de interrogação em pontos de exclamação. Quando Deus transforma pontos de interrogação em pontos de exclamação. Essa mensagem nasceu em uma das nossas células. Estou fazendo certo? Lá ali, nós estávamos em uma das nossas reuniões ali em Aveiro, em uma das nossas células, em que Deus me mostrou e me deu uma visão quase que aberta de um tremendo ponto de interrogação. E aquilo se tratava de mim e de alguns irmãos que estavam ali, porque eu cheguei naquele lugar com muitos pontos de interrogação na minha cabeça, né? E eu vou contar isso aos poucos para não atravessar as histórias e a trilha que eu quero falar para os irmãos nessa manhã. Mas quando nós orávamos lá naquela noite, esse ponto de interrogação estava assim na cabeça de muitas pessoas, e o maior estava na minha cabeça, do pastor. Só que ele tinha que esconder os sentimentos ali, meio que disfarçar, não é? Eu estou a brincar, mas eu vi uma mão pegando esse ponto de interrogação naquela noite, esticando ele, e fazendo e transformando pontos de interrogação em pontos de exclamação. Tirando as dúvidas, as incredulidades, os temores, as perguntas que eram tantas. E hoje eu quero falar sobre isso para a igreja. Um Deus que transforma os nossos pontos de interrogação em pontos de exclamação. A humanidade, na realidade, está cheia de dúvidas, de questionamentos, de incertezas. Talvez muitos estão aqui nessa manhã com um tremendo ponto de interrogação na sua cabeça. As perguntas são tantas. Por que eu nasci nessa família? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu sou tão pobre? Um ponto de interrogação na minha adolescência é: por que meu nariz é tão grande?
Eu falei, ele não é grande, ele só está na cara errada, ele devia estar na cara de Golias, de um gigante. E aí eu fiquei mais tranquilo com isso. Por que eu sou tão pequeno? Porque eu nasci nessa família, são diversos pontos de interrogação que estão na nossa cabeça, na nossa mente. Algumas perguntas são tão simples, outras são filosóficas, existenciais, mas nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, meu irmão. Ele sabe todas as coisas. Ele não sabe um pouco, ele não sabe 90%, ele não sabe 95%, ele sabe todas as coisas. Não há dúvida na mente desse Deus, não há incertezas. Este ponto de interrogação não existe na mente do nosso Deus, porque Ele sabe o fim desde o começo. A palavra fala em Isaías 46:10, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Desde o início faço conhecido o fim. Embora Deus não nos responda todas as perguntas, nele nós podemos sim ter todas as respostas ou não, mas quando não há resposta, Ele nos providencia uma paz que nos faz ficar no lugar certo. Eu escrevi aqui que embora Deus não responda todas as nossas perguntas, porque nem todas devem ser respondidas, nele encontramos as respostas, mas também a paz quando não há resposta. E quando nós entendemos, quando nós estamos em Deus, nós entendemos que esperar também é caminhar. Que esperar nele também é caminhar. E quando nós entendemos que nós não precisamos ter, quando nós estamos neste lugar, que quando a gente vê que nós servimos a um Deus que cuida de tudo, a um Deus que quando nós esperamos dele, nós também caminhamos, a nossa alma fica em paz. Quando nós entendemos que nós servimos a um Deus que nos dá uma paz, mesmo quando não há resposta, quando nós estamos exatamente neste lugar, meu irmão, é que Ele transforma esses pontos de interrogação em pontos de exclamação. E aí, o que Ele faz quando nós estamos nele? Mas Deus, será que eu vou, será isso? Será que vai acontecer? Será que é a minha vida? Será que eu vou ser alguém? Será que eu posso fazer isso? E Deus fala, você pode todas as coisas em mim. Você pode todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu vou ser feliz, Deus? Será que eu vou ser uma pessoa feliz? E Deus fala, alegria, a minha alegria é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí você fala para Deus, eu vou ficar só, Senhor? Será que eu não vou ter alguém? Eu vou passar minha vida solitária? Será que eu vou ser triste? Não, Deus coloca o solitário em família. Deus, porque eu estou a sofrer agora, porque estou a sofrer tanto, porque esse sofrimento não passa, e Deus fala para você, eu não te privo do sofrimento, mas eu estou contigo no meio do sofrimento, eu sou tua âncora no meio do sofrimento. Ali em Hebreus capítulo 6, versículo 19, fala que nós temos uma esperança como uma âncora, que nos sustenta, Ele é a nossa âncora, o Senhor é a nossa âncora. Sabe, quando nós descemos ali em Portugal, no dia 7/11 de 2021, chegamos ali com todas as nossas coisas, colchão, malas, 17 malas, eu aluguei uma van grande, estávamos ali naquela van, eu, Fernando, Pedro, a Sara e a minha irmã Maiara, entramos naquela cidade, chegamos numa noite escura, fria, um silêncio, o silêncio na Europa, no geral, é muito diferente, há muito silêncio, principalmente nos dias frios. As casas fechadas, as pessoas ficam dentro das casas por causa do frio, e nós chegamos naquele lugar escuro, estranho para nós. Era a primeira vez que nós colocávamos o pé em Aveiro. Nós tínhamos ido para Portugal em 2019, mas nunca, não passamos por Aveiro. Foi uma direção clara que Deus trouxe para nós, para estarmos naquele lugar. E nós chegamos naquela terra. Eu lembro que eu não tenho vergonha de falar para os irmãos aqui, porque eu creio que isso faz parte dos processos que Deus tem para nós. Eu lembro que foram dias de choro, dias de lembranças, dias de dores, como eu nunca tinha sentido em toda a minha jornada. Um frio na barriga, que durou pelo menos um dia e meio, e eu orei e falei, deixa, Deus, tira isso de mim.
choros dos filhos, trazer alguns para perto, outro, quando um estava bem, o outro chorava. Foram dias escuros. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, nessa manhã, meu irmão. Esses dias não tornaram o meu coração duro e nem amargurado em relação ao Senhor. Pelo contrário, hoje eu amo mais o Senhor, eu admiro mais a presença de Deus, porque exatamente neste lugar de dor eu descobri uma realidade de Deus mais profunda, mais gloriosa, porque nós decidimos estar naquele lugar da presença. Salmo 118, versículo 5 fala: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Na minha dor, na minha angústia, eu clamei. Clamar aqui é chamar, é orar. Eu falei com o meu Deus e Ele me deu ampla liberdade. E hoje eu quero contar algumas histórias para a igreja, nessa breve reflexão que relata a bondade e o favor de Deus. Bondade e o favor de Deus. Eu quero levar a igreja junto comigo ali, ao pé da Ria de Aveiro, onde muitas vezes, tem uma foto que eu trouxe, esse lugar fica mesmo próximo à minha casa, cerca de 300 metros, onde muitas vezes o Senhor me levou. Você vai falar, nossa, aí até eu ficaria bem, né? Mas você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode ter a maior estrutura. Nós descobrimos lá, isso nada pode suprir, aquilo que só Deus pode suprir. Nós entendemos nesse 1 ano e 9 meses que estamos lá a importância de amigos, de pessoas, a importância do corpo de Cristo. E por muitas vezes ali ao pé da ria, sozinho, com o meu violão, sem ter muito o que fazer, porque eu não conhecia ninguém, sem ter ainda ideia do que eu iria fazer. O Senhor fez com que muitos pontos de interrogação se transformassem em pontos de exclamação. Não eram respostas, meu irmão. Não apareceu nenhum anjo na minha frente nessa ria. Mas a paz que excede todo o entendimento, a alegria de fazer a obra de Deus foi sendo construída no meu coração. Sabe por quê? Sabe quando Deus faz com que os nossos questionamentos caiam por terra? Ele faz isso no lugar do silêncio da voz e da alma. Fala assim, no silêncio da voz e da alma. A Bíblia fala em Salmos 46:10, um texto bem conhecido. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Muitas vezes Deus me levou para este lugar de silêncio, de estar quieto, para ouvir a voz dEle. Nesse lugar de contemplação, nesse lugar de quietude, nesse lugar de estar pensando e esperando a voz do Senhor falar comigo. Nós sabemos, você sabe, meu irmão, que nós buscamos constantemente assumir o posto de Deus, assumir o lugar de Deus com a nossa boca e com a nossa alma. E quando falo de alma aqui, eu falo de sentimentos. Nós vivemos a lutar com vários sentimentos no nosso coração, o tempo todo. Ao acabar o culto nessa manhã, você vai sair por aquela porta e sentimentos vão começar a entrar no teu coração. E você e nós precisamos lutar contra isso. Eu lembro que nós descemos naquela cidade só 5 pessoas. Nós não conhecíamos ninguém, a não ser o corretor de imóveis, que nos recebeu naquela noite escura, levou até o apartamento. Nós ficamos 2 dias no Airbnb, ali no alojamento local. Eu entrei naquele apartamento cheio de fios, não tinha nem lâmpadas. Ela deixou sem nada, sem nenhum móvel. A gente olhou, glória a Deus, um lugar maravilhoso que Deus nos colocou. E aí nós chegamos, não conhecíamos ninguém. Eu andava pela rua, não sabia, não era como aqui em Londrina, sempre saía, encontrava alguém. E um amigo lá, que está lá há 6 anos em Portugal, ele disse para mim, um dia que foi me encontrar lá, aqui você, meu irmão, você vai ser, lá eles falam bebê, não é bebê, bebê. Aqui és um bebê nu, na mão de um médico, e ele vai te pôr na rua. Então foram tudo novo, tirar documentos, aprender como pagar algumas contas, aprender as regras, as condutas, a cultura, a língua, tudo novo de novo. Tudo novo de novo. São muitos sentimentos que passaram nos nossos corações como família. Medo, insegurança, dúvidas, saudade.
A nossa alma e a nossa boca se tornam alvos certos de serem atacados em dias de tensão. Dias de tensão vão forjar, são alvos certos da nossa alma e boca. Por isso nós precisamos posicionar o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos aquietar a nossa alma, nós precisamos respirar fundo, nós precisamos parar e falar o que o Senhor tem para me ensinar aqui. Eu e a minha família tivemos que, em muitos momentos, parar as coisas, conversar, orar, e continuamos a fazer isso ainda hoje. Nós precisamos refletir, precisamos entender qual seria o próximo passo. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, é um texto que eu gosto muito, se você puder abrir lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Ali a palavra diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Aproveite-os bem. Mas quando os dias forem ruins, considere. E a palavra aqui no original, no hebraico, considere, significa examine, aprenda com, discirna. Busque o discernimento. Quando os dias forem bons, aproveite bem, mas quando forem maus, tente discernir, tente aprender, tente examinar aquilo, perceber, não seja ignorante, não seja estúpido, não seja impulsivo. Pare para pensar o que eu posso aprender com isso. O que Deus tem para me ensinar. Porque Ele não vai me mostrar ali as coisas lá na frente, Ele não vai mostrar, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para ver tudo, o meu coração é corrupto. Então Deus vai liberando as coisas dia a dia, a partir do momento que eu considero, que eu paro, que eu aquieto o meu coração. Nós precisamos discernir, meu irmão, as coisas, nós precisamos entender os processos. E isso, eu quero te dizer, acontece de maneira simples, de maneira orgânica, um dia após o outro, através das coisas, de posicionamentos diários. Nesse 1 ano e 9 meses, nem um dia um anjo desceu na minha frente e disse o que eu deveria fazer. Eu tive que ir tomando decisões como homem de Deus, como o cabeça ali da família, dia a dia. Acalmando a minha voz, acalmando o coração dos meus filhos, trazendo eles para aquele lugar. Diga bem forte comigo algo nessa manhã. Fala assim: a voz de Deus sempre me guiará a fazer o que deve ser feito, a começar de onde estou. Diga comigo mais forte: a voz de Deus sempre me guiará a fazer o que deve ser feito, a começar de onde estou. Meu irmão, a missão começa onde você está e termina onde Deus quer. São passos que você dá no dia de forma ordinária, são atitudes que você faz em dias completamente comuns, como diz nosso pastor Davi. Passo a passo. Eu me lembro que eu saía pela rua, eu não tinha ainda trabalho, eu não tinha trabalho, entenda bem, eu não tinha uma rotina, que eu quero dizer, não tinha uma rotina definida, não tinha ainda o que eu faria, estava ali há poucos dias, e eu saía para a rua e começava a andar e orar por aquela cidade, a falar: Deus, toque essa cidade. Eu me lembro que muitas vezes Deus me tomou nas ruas de Aveiro, e Ele falava: filho, descanse, e deixa eu repartir o amor que eu tenho por essa cidade ao teu coração. E talvez alguns me acharam loucos nas ruas, nas praças, porque eu chorei muito nas ruas. Eu clamei muito nas ruas. Eu levei o Pedro, não sei se vocês viram uma postagem antiga que a gente fez, que ele está com a mão estendida. Eu falei: filho, vamos orar por essa cidade, a nossa cidade. Nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. E nós saímos, nós oramos. Eu me lembro de crises que nós passamos com a família, com os filhos, e sempre com o suporte da igreja, de amigos, dos pastores. Mas nós passamos crises, meu irmão. Não foi fácil, principalmente os 10 primeiros meses, eu digo, são marcantes na minha vida.
Mas dias que eu acordava de madrugada, colocava meu joelho ali no chão, dias que eu colocava a mão na parede do quarto dos meus filhos, que eu entrava dentro do quarto deles e falava: Senhor, os meus filhos são teus, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos enviou. Então, Pai, toma o coração deles, Senhor, as crises deles, Senhor, os sentimentos deles. O Senhor pode, com um estalar de dedo, transformar toda a dor, Pai. A saudade, a distância, eu clamava em dias comuns, levantando, clamando pela minha família, clamando pelos meus filhos. Talvez você esteja a passar dias negros, escuros com os teus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se levante em dias ordinários, se levante em dias comuns. Ore ao Senhor, coloque a mão na parede do quarto do seu filho, coloque a mão na cama do teu filho, enquanto ele não estiver lá. Ore, e o Senhor vai fazer. Ele fez e Ele continuará a fazer. Um texto que foi como uma âncora para nossos corações, enquanto nós estávamos lá nesses dias iniciais. É um texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 11. Ali Jesus está a ensinar os seus discípulos a orar na oração do Pai Nosso. E o versículo 11 do capítulo 6 de Mateus fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Com uma frase simples, o Senhor cravou algo profundo no meu coração naqueles dias. Ele falou assim: filho, eu tenho um pão diário para você. Todos os dias eu tenho uma porção para você. E essa porção vai fazer com que pontos de interrogação se transformem em pontos de exclamação. Sabe por quê? Eu quero trazer o ponto 2 para os irmãos nessa manhã. Porque nos dias bons e nos dias maus, sempre haverá pão. Sempre haverá pão. Sempre haverá. Há uma mesa preparada para nós diante dos nossos inimigos. Certamente que bondade e fidelidade nos alcançarão todos os dias na casa do Senhor, amém? O pão aqui fala de provisão, representa para mim a palavra de Deus. Quando Jesus está ali no deserto a ser tentado por Satanás, o diabo fala para ele: se você é Deus, se é Senhor, pegue essas pedras e transforme elas em pão. E Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. A palavra de Deus levanta o abatido. Nós sempre encontraremos uma palavra na presença de Deus que nos anima, que nos fortalece, que nos exorta, que nos disciplina, que nos corrige, que aponta o caminho. Mas você pode dizer: mas pastor, nem sempre Deus fala, nem sempre eu ouço através da palavra. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã: nem sempre Deus fala, mas sempre Deus está com você, sempre. Você pode até não enxergar, você pode até não perceber, mas Ele está com você. A palavra de Deus nos garante isso. Eu gosto muito de um texto que está em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o coração, também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Eu estou num alto e sublime trono, mas eu também habito no coração. Eu estou próximo daqueles que me temem, daqueles que se aproximam da minha presença, com o coração quebrantado. Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Eu me lembro que no primeiro mês que nós chegamos ali em Aveiro, em novembro, Deus nos deu uma palavra que foi como um pão, algo simples, um pão diário. Ele falou: orem por uma família, orem por um casal, orem por uma família. Foi isso que Deus nos disse. Não conhecíamos ninguém, não tínhamos a perspectiva do que faríamos ali. Orem por uma família. E nós começamos a orar todos os dias, como família, por uma família. Deus nos dá essa família. O Senhor já sabe onde eles estão, já sabe o endereço, só conduz eles até aqui, Deus. Nos entregue essa família. Os meninos oravam, envolvíamos todas as noites. O Pedro orava: Deus nos dá uma família. A Sara orava: Deus nos dá uma família. Isso aconteceu, e você pode até pensar: mas um casal? Parece pouco, parece tão pequeno.
Nós não pedimos uma igreja, nós não pedimos 100 pessoas, nós não pedimos uma multidão, nós pedimos uma família, porque nós entendemos que Deus se importa com as pessoas de forma individual, era aquilo que Deus estava repartindo no meu coração. E nós oramos e vimos essa família chegar um mês depois, em dezembro de 2021. Está aí a foto do casal. Será que vocês podem colocar? Essa é a família. A Jaque e o Luiz. Eu acho que eles estão assistindo lá. Estão há 6 anos lá, 6 para 7 anos em Portugal. E esses foram os primeiros sementes, os primeiros frutos dessa grande jornada. Estão até hoje. Fizeram a integração, estão conosco há 1 ano, quase 1 ano e 8 meses. E aquilo foi como um memorial para os nossos filhos. O casal saiu aquele dia de casa, os meninos falaram, olha pai, nós oramos e Deus fez. Memoriais, Deus é bom. Ele nos entregou. Ele é fiel. Memoriais, construídos juntos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa era a nossa oração. Deus foi nos conectando com pessoas. Foi nos colocando mais perto. E junto com esse casal e mais 2 senhores, nós iniciamos a nossa primeira célula em janeiro de 2022. Tem a foto aí? Essa foi a nossa primeira célula. Está lá o casal e está lá o Márcio. Está lá o Rogério. Essas foram as nossas primeiras reuniões ali na sala da nossa casa. E o Senhor foi falando, foi acrescentando pessoas, mas o que Deus nos ensinou era a dependência diária. Meu irmão, há uma porção de Deus para mim e para você todos os dias. Não tente comer além e nem a quem. Coma o que o Senhor tem para você todos os dias. Não é uma porção não é algo que Deus ele trabalha com processo. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas Deus tem algo sob medida, algo personalizado para você todos os dias. Se atente a isso. Deus nos deu uma palavra num dia comum, e essa palavra, alimentada pela fé diária, fez com que isso transformasse em algo grande. Essa palavra gerou fé em nossos corações, essa fé nos posicionou em oração, ajustou o nosso foco, mudou a nossa realidade naquele momento. Porque nós estávamos no começo do processo e tensões estavam ali. Deus nos dá uma porção, uma pequena porção da sua palavra. Nós tomamos posse, alimentamos aquilo através da oração e da fé. E Deus nos mudou aquela realidade. Deus nos posicionou de forma diferente. E aqui, a Romanos capítulo 10, versículo 17 fala, portanto, a fé vem por ouvir a palavra, a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões fala, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais nós somos expostos à palavra, a esse pão diário, à presença de Deus, mais essa fé é alimentada. E essa fé faz com que as realidades sejam mudadas à nossa frente. E aqui eu trago o terceiro ponto, a fé em Deus muda realidades. Diga comigo, a fé em Deus muda realidades. Logo quando chegamos ali também, eu queria me conectar às pessoas. Eu queria estar com os locais, eu não queria ficar dentro de casa, eu queria sair, eu queria saber o que estava acontecendo. E um dos discernimentos que Deus trouxe ao meu coração, junto com os pastores aqui, Davi e Mônica, é que uma estratégia seria eu trabalhar em algum lugar. Eu sou professor de educação física também, e eu comecei o processo de validação do meu diploma, mas nada aconteceu no começo ali. Eu comecei, esse processo demorou, e o que me surgiu, a princípio, foi começar a trabalhar de entregador. Montar compras com um carrinho dentro dos corredores do mercado. Deus me abriu essa porta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pequenas porções. Parecia tão pequeno, tão ordinário. Está ali eu, com o jalequinho verde do mercado, com os papel higiênico, o carrinho está ali atrás de mim. Carreguei muita compra, meus irmãos, para levar para os portugueses, para as famílias, para os imigrantes que estavam lá. E eu fiz isso durante 9 meses. 9 meses Deus foi trabalhando coisas dentro do meu coração, enquanto eu fazia as entregas, enquanto eu rodava com o meu carro pelas ruas de Aveiro.
Eu confesso que durante esse processo eu não entendi muito o que eu estava fazendo ali, eu não entendi todo, eu não entendi o tudo, todo, eu ficava meio confuso, eu sabia que Deus queria que eu estivesse ali, mas pensamentos passavam na minha mente diariamente, falando, poxa, eu sou um professor, um pastor, 20 anos, 19 anos dando aula, por que eu estou aqui, Deus? O que o Senhor quer fazer comigo aqui? Por que eu estou no mercado a empurrar um carrinho? Não depreciando isso, mas entende, meus irmãos, 19 anos a trabalhar como professor, 9 anos aqui a pastorear do altar e a falar, e Deus me levou a empurrar um carrinho, a carregar compras, garrafões de água, 3º andar, 4º andar. E aí as pessoas me entregavam uma gorjeta, 25 cêntimos. Ô, meu filho, Deus te abençoe. Deus foi trabalhando meu coração. Mas, meus irmãos, lembra uma coisa, a fé muda realidades. É a fé que muda realidades. É a fé que dita quais serão os próximos passos de um homem de Deus. Isso é bíblico, ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Essa palavra vivemos aqui também significa andamos, caminhamos, progredimos. Ou seja, a gente pode mudar aqui, porque andamos, porque caminhamos, porque progredimos por fé e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Por isso, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, mude as realidades. Eu comecei a orar por aquele lugar, eu comecei a buscar em Deus o entendimento do que por que eu estava ali. Meus irmãos, nós precisamos parar de murmurar, nós precisamos parar de reclamar. Homens de Deus oram, homens de Deus clamam ao Senhor, e as realidades são transformadas por meio de posicionamentos. Homens de Deus oram, não murmuram, homens de Deus não ficam sem saber o que devem fazer, mas discernem as realidades pela fé. Eu comecei a orar, a andar naquele corredor, foi essa direção que Deus disse para mim, ore neste lugar, você é um homem de Deus, você é um pastor, eu te coloquei neste lugar. Eu comecei a orar nos corredores daquele mercado, eu comecei a clamar em silêncio, não podia orar alto. Eu comecei a falar, Deus, por que eu estou aqui? Sabe o que acontece quando nós oramos, quando homens de Deus oram? Deus muda a realidade. Deus muda a realidade. Talvez você esteja em realidades hoje que você não consiga entender. Talvez a sua realidade hoje seja uma faculdade. O que eu estou a fazer aqui? Para que o Senhor me trouxe aqui? Talvez a sua realidade hoje seja um escritório. Por que eu estou nesse escritório? Por que o Senhor me colocou nessas cadeiras aqui? Talvez a sua realidade hoje seja o ministério. Por que eu estou nessa célula? Por que o Senhor me deu essas pessoas? Talvez a sua realidade seja uma empresa, a sua empresa. Por que Deus te deu essa empresa? Por que você tem esses funcionários? Talvez o desânimo, a dúvida, medo tem sido a realidade de muitos nesses lugares hoje. Talvez você esteja meio perdido. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã. Quando nós oramos, meu irmão, quando nós levantamos a nossa fé, Deus muda as realidades. Ele define qual será a minha postura, Ele define o que eu vou dizer, Ele define quais serão os próximos passos dessa jornada que eu estou. Meus irmãos, aquele corredor se transformou em uma sala de oração para mim. Eu não tenho sala de oração lá ainda. E eu comecei a andar e a falar com Jesus. Deus começou a me conectar com pessoas dentro do mercado. Eu tomei café com funcionários, eu tomei café com jovens. Eu falei de Jesus, eu entreguei Bíblia, eu orei com atendentes, com as caixas. As caixas, teve uma caixa que me parou, uma moçambicana, e disse, vem orar por mim, eu preciso que você ore por mim. A Fernanda estava comigo nesse dia, que a Fernanda às vezes era minha auxiliar. Montadora de encomendas comigo. Quando a coisa estava apertada, eu chamava ela. Daí nós oramos por aquela moça. Eu compartilhei a palavra, eu mandei por toda a cidade. Eu conheci a cidade inteira de Aveiro. Deus me fez orar por cada freguesia, de norte, sul, leste a oeste. Eu conheço a cidade toda hoje, em 9 meses. E Deus sempre falava para mim assim. Um dia alguém perguntou para mim, o que você faz? Eu estou trabalhando de entregador. Estou entregando compras. E um dia Deus disse para mim, nessas andanças minhas lá, filho, você não está a entregar compras aqui. Você está a entregar as boas novas. As boas novas. Ajuste o seu foco. A fé muda realidades. A fé muda realidades. Eu lembro que uma tarde eu entrei numa casa
de uma portuguesa, Dona Fernanda, e eu falei, bom dia, com as sacolas na mão. E ela falou, bom dia nada, está tudo muito mal. Hoje mesmo eu me divorciei, anos de casamento, e o meu casamento terminou. E tudo que você viu, que essa casa enorme, ela morava numa casa enorme, tudo isso aqui, eu tenho que vender tudo isso aqui. Nós demoramos uma vida para construir isso, tudo destruído. Ela com dores, feridas. E eu disse isso para ela naquela manhã, Dona Fernanda, eu não estou aqui para entregar compras, mas eu estou aqui para entregar boas novas. Orei com ela. Levei um livro depois para ela. Aquelas mulheres que oram, acho que tem que oram, né? Esposas que oram, levei, ela leu. Tenho conversado com ela, porque os processos com os locais são mais lentos. Tenho compartilhado, e sempre quando a gente se fala, ela fala, obrigado. Logo eu estarei lá na igreja. Um dia eu estava andando no corredor do mercado, em dias duros, em dias pesados. Eu lembro que era um dia difícil para mim, um dia de muitos pontos de interrogação na cabeça. Que eu estou a falar aqui para vocês assim, mas não foi fácil. Mas Deus estava ali comigo em muitos momentos. Parece que o dedo de Deus falou, deixa eu dar um incentivo. Eu quero falar para vocês, meu irmão, que o maior técnico, eu sei que essa palavra às vezes está meio estranha nos dias atuais, mas o maior coach é aquele que me incentiva, aquele que como um técnico, como um treinador, é o Senhor. Eu estava aqui embaixo agora, ele falou, vai filho, pregue, levante a cabeça, pregue a palavra, vai, eu sou contigo. Deus sabe como eu sou. Deus sabe como é a minha personalidade. Então ele, vai, para alguns Deus, calma filho, relaxa filho. Mas para mim é, vai Wagner, eu estou contigo, vai lá. E eu comecei a orar e tinha uma jovem que sempre me dava bom dia, lá uma repositora das gôndolas lá. E eu vi que ela estava triste aquele dia. E por ser uma mulher, a gente toma cuidado para sabedoria, né? Eu dei bom dia, dei um sorriso, mas não perguntei. Passei de novo e ela me parou. Falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Falou, já estou para falar isso para você há muito tempo, mas não tive oportunidade. Todas as vezes, ela disse para mim, que eu olho para ti, né? Eu vejo uma luz tão forte, eu vejo uma paz. O que é isso? O que você carrega? Eu nunca falei de Jesus para aquela mulher. Ela falou, eu falei para ela, deixa eu te falar o que é essa luz. É Jesus. E nós conversamos por 40 minutos, ela parou de repor os produtos ali na gôndola. E ela falou de sentimentos, de vontade de se matar, e eu pude compartilhar a palavra para ela, dei um livro para ela também. Ela acabou indo morar em outra cidade, mas a semente foi lançada. Porque Deus muda, a fé em Jesus muda realidades, meus irmãos. A fé em Jesus muda a realidade, a fé em Jesus transforma ambientes através da sua vida. Meus irmãos, vocês carregam algo aqui que vocês não têm nem ideia. Há um povo seco, há um povo vazio. Nós temos uma esperança. Nós estamos aqui, às vezes, num lugar com comodismo, com onde as coisas vão acontecendo de forma automática, a gente nem percebe. Meus irmãos, vocês têm um privilégio tão gigante de sentar nessa auditória e ouvir palavras e mensagens. Vocês não têm nem ideia do que é isso. Um português não tem ideia do que é isso que vocês estão a viver aqui. Eles não têm ideia do que nós estamos a fazer aqui, grande parte deles, grande parte dos jovens. Eu tenho conversado com jovens que nunca abriram a Bíblia para ler. Acham que nós somos uma seita, que fazemos obras misteriosas dentro do auditório. A fé transforma os pontos de interrogação em pontos de exclamação. Mas há um processo para isso, meu irmão. Por isso que eu quero trazer o quarto ponto nessa manhã. Há um tempo certo para todas as coisas. Respeite os processos. Nas primeiras semanas, ali em Portugal também, nós tivemos muita dificuldade de encontrar escola para nossa filha. Foi uma luta, nós chegamos no meio do período escolar, um mês e meio de aula. Nós rodamos escolas, nós fomos para vários lugares. Fomos em muitos lugares. Fomos tratados de uma maneira um pouco rude. As pessoas não nos conhecíamos, eram imigrantes, desconhecidos, brasileiros. As aulas já tinham começado.
Eu me lembro que nós ficamos muito inquietos, ansiosos, perdidos naquela situação. Compartilhamos com os pastores, falamos com os nossos pais. Eu me lembro de entrarmos em uma escola, especificamente de uma escola, e ali nós choramos na presença de uma coordenadora, que naquele momento não tinha o que falar para nós não sabíamos, não tinha vaga de escola, ainda não tinha um lugar, nós não tínhamos perspectivas, e ali ela viu a gente chorando e não teve muito o que falar, só tem que esperar. Nós continuamos a orar, Deus logo preparou uma vaga para Sara, o Pedro já estava a estudar, porque ele era o ano inicial. Deus preparou uma vaga onde ele queria, era um pouco distante de casa, não era tão próximo, mas nós entendemos que era aquele lugar. E nesse processo que eu estava trabalhando, a validação do meu diploma, o meu diploma foi validado. Hoje eu sou professor de Educação Física pela Universidade do Porto. Eu já sou licenciado. Há 7 meses já. Há 7 meses. Há um tempo certo para todas as coisas. Em 19 anos de profissão, eu nunca fiquei sem... Desde o dia que eu comecei a trabalhar como profissional de educação física, eu nunca fiquei sem trabalhar com registro em carteira, mesmo a pastorear aqui na igreja. Mas você pode até falar, pastor, mas você é pastor, você foi lá para pastorear. Por que você está falando de que você queria dar aula? Por que você quer dar aula? Porque eu quero usar todas as ferramentas que Deus colocou na minha mão para expandir o reino de Deus sobre a terra, meu irmão. Tudo que Ele me deu. Foi Deus que me fez fazer esse curso, eu entendo hoje. E 2022, que eu estava trabalhando de entregador, seria o único ano nessa jornada de 19 anos que eu não trabalharia como professor. E o que aconteceu foi que em dezembro, no final, nas 2 últimas semanas de dezembro, por conta de muitas conexões que eu fiz, eu treinei em todos os ginásios, aula experimental, para conhecer todas as pessoas, e não pagar também ao mesmo tempo. Fiz amizade em um ginásio ali. Por conta dessa conexão, ele me indicou, e em dezembro de 2022, eu fiz uma entrevista relâmpago, a mulher me contratou em 40 minutos, e eu passei a dar aulas de educação física e entrar em todas as escolas do centro de Aveiro, com educação física, recreação e xadrez, porque eu dei aula de xadrez há 11 anos aqui no Brasil, no Colégio Londrinense. E justamente no finalzinho, eu vi um mimo de Deus, falando, você vai continuar essa jornada. Porque isso é importante para você. Então eu posso falar, desde quando eu saí daqui, até agora, o Senhor tem me conduzido nessa jornada como professor. Há um tempo certo para todas as coisas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo certo para todas as coisas, meu irmão. Há um tempo de semear, há um tempo de cultivar, há um tempo de colher. Eu quero te dizer uma coisa, em todo esse tempo Deus está com você. A semente lançada, no cultivar, o Senhor está do teu lado. E quando você colhe as sementes. Paralelo a esses processos, Deus foi trazendo mais pessoas às células. A célula cresceu, nós tínhamos ali 20, 30, de repente quase 40 pessoas na sala de casa. Arrumamos um tremendo pepino ali com o nosso vizinho de baixo. Tivemos que sair dali. Mas dali nós multiplicamos em 2 células. Já tínhamos pessoas, já tínhamos casas, já tínhamos onde ir. Deus é bom. 2 integrações fizemos como célula, um batismo como célula, reunião de oração, a igreja avançando. Tem igrejas em Portugal que durante anos não batizam ninguém, meus irmãos. Orem por isso. Triste realidade, eu tenho ido em igrejas de 40, 50 anos com 50 membros, com 40 membros. Por último, eu quero terminar a mensagem hoje falando quando Deus muda pontos de interrogação em pontos de exclamação, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar, meus irmãos. Deus usa pessoas que são a boca de Deus em nossas vidas. As pessoas são o recurso de Deus na terra. Não é o dinheiro, não são as estruturas. O método de Deus na terra é o homem, é você, meu irmão. Este é o método de Deus perfeito.
Deus usa pessoas para que milagres aconteçam na vida de outras pessoas. Ali em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, tem a história de um rapaz que chega diante de Jesus com 2 pães, com 5 pães, perdão, e 2 peixinhos, e ele entrega aquilo para Jesus. Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão, um milagre acontece, 5.000 homens são alimentados por aquela porção que foi entregue por aquele rapaz, um milagre. Na comunhão, meus irmãos, milagres acontecem, na comunhão, a frutificação, na comunhão nós experimentamos o poder de Deus. Jesus, ele podia ter pedido para os anjos trazerem pão, Jesus podia ter pedido para os discípulos comprarem, mas o recurso veio de alguém que estava a seguir Jesus. A provisão está no meio da igreja. E aqui eu não posso deixar de honrar essa casa e os meus pastores. Queria que fosse colocada a foto deles. Vai ser difícil falar esse último ponto. Eu me segurei. Essa é a foto da primeira vez que os pastores foram em Aveiro. E eles nos acompanharam em tudo. A igreja esteve presente em tudo. Em cada processo. Por isso que eu quis deixar por último. Se os músicos puderem subir aqui, eu agradeceria muito. Os pastores têm sido, para nós, nessa jornada, como pais, como mentores, como pessoas que nós temos um respeito muito maior ainda. Nós já tínhamos um respeito, e hoje já lideraram uma igreja. O nosso respeito por eles, pelo pastor Samuel, pastora Lígia, por todo o presbitério, é algo que eu não tenho como medir em palavras. Vocês estão numa casa saudável, meus irmãos. Nós estamos numa casa onde há pastoreio, meus irmãos. Hoje é andar pelas igrejas de Portugal, conversar com pastores lá, eu tenho uma plena convicção disso. E há tanta honra, tanta gratidão no meu coração por tudo aquilo que os pastores, cada palavra, cada aconchego, cada abraço, cada incentivo proporcionou no nosso coração. Eu não posso deixar de honrar a igreja que está aqui. Vocês têm semeado abundantemente sobre as nossas vidas. A igreja Nova Aliança de Aveiro tem marcas profundas dessa casa, marcas profundas que estão no meio desse povo, desse auditório aqui. Dentro de uma cultura, respeitando as diferenças, mas a carregar marcas profundas dessa casa, marcas profundas. E quais são as marcas dessa casa, meu irmão? Amor, abraço, alegria, integridade, excelência, ensino, oração, adoração. Meus irmãos, nós falamos de vocês, nós contamos histórias de vocês lá em Portugal, nós choramos ao falar dessa casa lá em Portugal. O nome de muitos de vocês tem sido falado além do Oceano Atlântico, naquela terra. Nós choramos e vibramos a lembrar as histórias que vivemos aqui. Podem ser contadas lá naquele lugar. Porque quando Deus muda pontos de interrogação para pontos de exclamação, Ele também usa pessoas. E Ele tem usado a Igreja Nova Aliança de Londrina. Eu quero ler aqui para eu não passar o tempo e nem chorar. Para lembrar que é possível seguir em frente, sem negociar princípios. Com integridade, com pureza, com verdade, nas palavras e nas ações. Orando, é possível seguir em frente, orando firmemente, diante de Jesus, adorando Jesus, servindo a cidade. Deus tem usado essa casa para que do outro lado do oceano, a nossa fé seja impulsionada. E sabe o que acontece quando caminhamos em unidade e comunhão? Diga comigo assim: a multiplicação, frutificação e crescimento. Foi isso que aconteceu quando aquele menino serviu sua pequena porção ali para Jesus. Milhares de pessoas foram impactadas.
houve frutificação, e uma multidão foi tocada por uma pequena porção de um rapaz num dia comum. Essa casa tem semeado em Portugal muito mais do que uma pequena porção de recursos. Essa casa tem nos sustentado com recursos financeiros, com apoio, com amizade, com abraço. E essa casa tem sustentado e tem fortalecido e tem sido como um elo para que haja crescimento naquele país, naquela nação chamada Portugal. Sabe, meus irmãos, nós inauguramos o auditório dia 1º de abril. Nos primeiros 3 meses do auditório inaugurado nesse ano, os pastores estavam lá. Nós integramos, em 2 turmas de integração, quase 70 pessoas. Nós fizemos um curso de Sempre Juntos para 12 casais. Curso de liderança. Hoje pela manhã tinha lá, antes de você vir aqui, que você estava a dormir, 160 pessoas no culto. Nós batizamos 6 pessoas há 3 semanas atrás. E no primeiro batismo da nossa igreja, Nova Aliança de Aveiro, nós batizamos uma portuguesa. Um memorial para casa. A igreja estava em volta da piscina e vibrando. Uma jovem que se converte do zero, a Josi. Josi, se você estiver aí, amo-te, amo-te. És preciosa para nós. A Josi não conhecia nada, nunca tinha entrado num auditório de uma igreja cristã evangélica, onde rituais acontecem. Eu dou risada na cara dos meus amigos portugueses. Eu tenho tantas histórias para contar para vocês aqui, meus irmãos, de milagres que Deus tem feito. Eu não precisaria de muitas horas aqui. A Josi fez integração e a Fernanda falou, Wagner, eu vou falar com a Josi, porque eu sei que tem uma cultura muito longa de catolicismo. A mãe dela não permitia que ela fosse aos cultos, muitas restrições. Você vai lá, cuidado, hein? Vão fazer uma lavagem cerebral em você. Cuidado que ela aceita lá. A Josi foi. E a Fernanda foi conversar com ela, porque ela mora em outra cidade. A Josi ia na célula com um namorado brasileiro, Felipe, também precioso, e ela ia com ele, ficava meio perdida. Ali a gente via, e a gente começou a abraçar a Josi. Depois ele não ia mais, porque ele tinha que trabalhar, ela ia sozinha para a célula. E na conversa com ela, a Fernanda falou, olha Josi, tem o batismo. E começou a explicar para ela, falou, não pastora, antes mesmo da integração, eu já tinha certeza que eu queria descer as águas. E no último domingo, a Fernanda me mandou uma mensagem e ela disse assim para mim, Wagner, estava a pregar, sabe quem entrou com a Josi no auditório da igreja? Nós éramos tão céticos assim com relação a isso, mas Deus pega os nossos pontos de interrogação e fazem que um grito de júbilo nasça no nosso coração. Estava sentado ao lado dela, da Josi, a mãe dela. Uma portuguesa, e a Fernanda desceu ali, a primeira pessoa que a Fernanda foi abraçar, eu acho que era e ela falou com a mãe da Josi, falou, olha que bom que a senhora está aqui, que alegria que a senhora está aqui. Ela falou, eu tinha que vir aqui ver o que está acontecendo com a minha filha, porque minha filha é outra pessoa, ela não precisa mais ir para psicólogo, ela não precisa mais fazer terapia, ela é outra pessoa, eu precisava ver o que acontecia aqui. E agora eu quero que vocês vejam ali, meus irmãos, o que Deus faz quando trabalhamos em unidade, comunhão e com a ajuda de pessoas. Porque quando Deus muda pontos de interrogação em pontos de exclamação, Ele usa pessoas. Veja isso, nós preparamos um vídeo para vocês, bem curto ali. Chegamos a ver em 3 meses. A Igreja Nova Aliança nos acolheu
de braços abertos, um coração enorme, gigante, e nos colocou aqui a servir a obra, onde nós estamos aprendendo o real amor de Deus, o verdadeiro significado da palavra servir. E somos gratos à Nova Aliança de Londrina por ter enviado o pastor Wagner, a pastora Fernanda, Sara, Pedro, ter plantado essa igreja aqui nesse lugar, nessa terra tão fértil, um povo tão necessitado da palavra de Deus, e essa terra que acolheu essa semente já germinou, essa semente que já tem mostrado aqui a sua sombra, um lugar onde a gente pode descansar, um lugar onde a gente pode aprender da palavra de Deus e pode desenvolver, né, e gerar na nossa família frutos. A INA tem sido uma igreja muito acolhedora, uma igreja que, apesar de começar só agora, vê-se tem uma estrutura por trás bastante organizada e que não vê as pessoas como números, mas vê como pessoas, como potenciais, independentemente se é português, se é estrangeiro, se o passado, eles têm acolhido com amor e vê-se que é um amor genuíno, e é isso que me faz ter a certeza que estou no sítio certo. A primeira semente, muitos vão descer as águas dessa terra. É o sinal profético para essa casa. Muitos portugueses se renderão, crerão em Jesus e serão batizados. Você pode se render tua mão, ajude e representa essa nação, representa. Por que nós estamos aqui, irmão? Nós estamos rodeados de muitos brasileiros aqui, mas nós estamos aqui para alcançar esse povo. A gente foi muito bem acolhido e tem sido realmente uma casa onde a gente pode se sentir à vontade, onde a gente se sente bem, a gente tem encontrado uma família, então somos muito gratos mesmo à INA e à INA Londrina por nos proporcionar esse lugar. Para nós, fazer parte dessa família é um divisor de águas. A Igreja Nova Aliança chegou na nossa vida numa parte muito importante da nossa caminhada cristã, momento de decisão, né? E onde nós somos cuidados, estamos sendo pastoreados, e isso tem feito toda a diferença na nossa casa. Com toda certeza, cuidado e excelência são duas palavras que caracterizam a INA Londrina e tem nos alcançado aqui também em Portugal. A INA foi como um segundo lar, é uma segunda família. A nossa casa é grata por esta casa existir. A Igreja Nova Aliança de Aveiro, ela tem sido um divisor de águas na nossa vida. Ela trouxe esperança para a nossa família, trouxe restauração. E nós mais amamos na Igreja Nova Aliança é o carinho, o apacentamento, o amor, assim, a dedicação que os pastores têm nas nossas vidas. Trouxe a cura para o nosso relacionamento familiar, para o nosso relacionamento como marido e mulher, né? Então nós só temos a agradecer isso daí, é maravilhoso, tem sido excepcional. Nós agradecemos a igreja, agradecemos o pastor Davi, pastora Mônica, toda a Nova Aliança de Londrina, pela ousadia de ter enviado esses pastores aqui para esse lugar, para essa terra tão amada, tão querida. Nós queremos agradecer aí na Londrina pelo investimento que vocês têm feito aqui na Igreja Nova Aliança de Aveiro. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns, INA Londrina! Parabéns! Pelos 60 anos! Obrigado, INA Londrina! Nós amamos vocês! Obrigado, INA Londrina! Obrigado, INA Londrina. INA Londrina, obrigado. Gratidão por vocês. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada, INA Londrina! Amamos vocês! INA Londrina, muito obrigado!
Amamos vocês! Iglesia Nueva Alianza em Londrina, los amamos. Obrigado, na Londrina. E na Londrina, muito obrigado! Obrigado, na Londrina. Contem conosco. Obrigado, Ina Londrina. Queria que você ficasse em pé. Há muita gratidão no nosso coração. Há muita gratidão no nosso coração por tudo que Deus tem feito. Quando Deus transforma pontos de interrogação em pontos de exclamação, Ele nos leva para um lugar de silêncio, da voz e da alma. Nos dias bons e nos dias maus, sempre haverá pão. A fé muda realidades. Há um tempo certo para todas as coisas. Respeite os processos. Quando Deus muda pontos de interrogação para pontos de exclamação, Deus usa pessoas.